Alunos do 5º ano, estamos aqui hoje para a última unidade do nosso caderno número 4. É a unidade 16 de língua portuguesa, Memórias de Infância. Vamos ver a nossa rotina? O que faremos hoje? Leremos um texto de memórias da infância. A professora vai trabalhar com vocês, o trocar ideias, as atividades do texto, a tarefa. Vou explicar a maioria das atividades que resolveremos aqui. Vamos à aula? Memórias da infância. Muitos adultos lembram-se de acontecimentos marcantes vividos na infância e gostam de contá-los para os amigos. São histórias sobre esportes, animais de estimação, casos ocorridos na escola, brincadeiras e até briguinhas entre irmãos. E alguma delas chegam até ser publicadas em livros, como que você conhecerá agora. Nessa história, o autor Alberto Martins narra as dificuldades que ele e os garotos enfrentavam para conseguir pegar a bola que volta e meia caía no quintal do vizinho. Vamos conhecer esse texto então? A geografia dos vizinhos. Nos dias de chuva, o futebol pegava fogo noite adentro. Então ninguém queria abrir mão de correr no escuro, no meio da água, quando um relâmpago iluminava de supetão 5 ou 6 pernas chapinhando na lama ao mesmo tempo. Os tênis, cada vez mais pesados, os tiros, cada vez mais incertos, era a hora em que o artilheiro e o perna de pau se equiparavam. Nesses instantes, esquecíamos o placar. O jogo inteiro valia por aqueles 10 ou 15 minutos finais, quando uma excitação doida varria o campo e os gritos, os tombos, as placas de lama grudadas no corpo sopravam uma dose extra de coragem. Depois, no banheiro, os escudos de terra iam se dissolver em poças d'água marrom, revelando calombos arroxeados, joelhos em carne viva, o corpo pisoteado como se tivesse dormido 10 dias debaixo das pedras. Os jogos no quintal de casa também serviram para plantar em mim as primeiras noções de geografia. É que ali vinham dar os fundos de várias outras casas do quarteirão. Volta e meia, um chute mais forte lançava a bola por cima do muro e logo aprendemos a tomar cuidado antes de invadir o quintal alheio. Por questão de sobrevivência, ficamos craques em relacionar as caras e as cuecas, isto é, as fachadas que só conhecíamos do lado de fora, vistas da rua, e os fundos que avistávamos por cima do muro. A minha experiência me diz que um belo fundo de quintal vale mais que muitas fachadas. É no quintal que se revela a verdadeira personalidade do seu vizinho. Se é um desses loucos metódicos por limpeza, que varre o chão 1000 vezes por dia e detesta crianças porque fazem sujeira, ou se, pelo contrário, leva a vida mais relaxado e deixa o mato ir crescendo ao sabor e à vontade. Pois bem, na fronteira leste, isto é, do lado oposto das bananeiras, havia um vizinho que era do tipo 2. Sua casa tinha uma fachada toda moderna, coberta de azulejos e janelas de alumínio, mas no fundo do quintal ele criava galinhas e deixava crescer, uma bela caramboleira. Toda vez que a bola caía lá, voltávamos com as mãos cheias de carambolas. Mas na fronteira norte, aí é que morava o problema. Tínhamos um vizinho do tipo 1, o doutor Avarantes. No seu quintal existia uma das piores armadilhas para o menino à procura de uma bola perdida. Sabe o quê? Um viveiro de pássaros. Todo o fundo de sua casa era ocupado por um enorme, gigantesco, colossal criadouro de aves que se espalhava pelos 4 cantos do terreno e fazia fronteira com vários muros vizinhos. Quando a bola caía no Avarantes, o pessoal fazia aquele muxoxo, pois só os muito corajosos ou os muito magros
se atreviam a atravessar aquela fronteira. O meu irmão do meio se enquadrava no segundo caso, e ele logo foi escalado buscador oficial de bolas no quintal do seu Avarantes. Com o tempo, ele se tornou um grande especialista na arte de andar em cima do telhado dos outros. Pé ante pé, ele avançava, penetrando o território inimigo centímetro a centímetro, enquanto nós, protegidos do nosso lado do muro, ouvíamos o pipilar assustado dos passos debaixo das telhas. Mas por mais cuidadoso que ele fosse, não havia jeito. Cada passo mal dado era uma telha quebrada, e cada telha quebrada, um gato que entrava de mansinho, e cada gato, um passarinho que batia as asas, ou melhor, que batia as botas. Na boca do gato, resultado a cada passarinho morto, nós é que levávamos a culpa. A coisa chegou a tal ponto, o seu Avarantes implicando tanto conosco, que meu pai fez aquilo que os países em guerra costumam fazer. Mandou construir uma grande cerca na fronteira norte para que a bola nunca mais caísse no viveiro de passarinhos. Já que a cerca ia ser bem alta, coisa de 5, 6 metros, inventamos que o nosso campo precisava também de refletores para que os jogos de verão se prolongassem noite adentro. Meu irmão mais velho resolveu levar a coisa a sério. Arrumou uma caixinha de ferro com um monte de gavetas e repartições internas e decretou que a partir daquele dia, quem fosse jogar no nosso quintal ia ter que pagar contribuições mensais. Isso valia para os irmãos também. Com o dinheiro arrecadado, a nova administração ia instalar refletores, comprar bolas, chuteiras, 2 jogos de camisas, tinta para pintar as traves e o escambau. Ainda hoje me lembro muito bem da caixinha de ferro, mas não lembro o que aconteceu com o nosso dinheiro. Recentemente perguntei ao meu irmão. Ele disse que as contribuições não deram sequer para meio refletor. O pai teve que inteirar o que faltava. Deve ser verdade, pois sempre que fecho os olhos e me lembro daquele quintal, vejo as nossas camisas sujas correndo atrás da mesma bola surrada de sempre. A geografia dos vizinhos, Alberto Martins. Quem que já não deve ter passado por uma situação dessa, né? Quem que já não jogou futebol na frente da sua casa, no quintal, a bola não caiu no vizinho e vocês tiveram que correr para pegar essa bola e enfrentaram vários problemas. Eu tenho certeza que mais para frente, na hora de você contar uma história de memória como essa, você vai ter muitas histórias para contar. Vamos continuar? Vamos conhecer um pouquinho do autor desse texto. Alberto Martins nasceu em Santos no ano de 1958 e mudou-se para São Paulo com 17 anos. Quando ingressou no curso de letras na Universidade de São Paulo, é autor de vários livros para adultos e crianças, entre eles A História dos Ossos, 2005, Em Trânsito, 2010, A História de Biruta, 2008, Uma Noite em 5 Atos, em 2009 e Livre o Cemitério Africano, em 2013. Sempre foi apaixonado por futebol, embora reconheça não ter sido nunca um grande jogador. Alberto Martins é também artista plástico e poeta. Escreveu 2 livros infantis sobre a arte brasileira. A Floresta e o Estrangeiro, sobre o pintor brasileiro Lazar Segal, e o Gold, História de Horizonte, que recebeu o Prêmio Jabuti da Literatura Infantil. Então, vocês viram que o autor do texto gosta muito de futebol, como todo brasileiro. Vamos agora trocar ideias. A geografia dos vizinhos é uma narrativa de lembranças de uma época da vida, a infância. Você está finalizando o ensino fundamental 1 e deve ter também suas recordações desse período. Conte um fato que sempre permanecerá em sua memória.
Mande para o seu professor ou professora. Nesse momento você vai lembrar. Pode ser um fato que aconteceu na própria escola, com você ou mais colegas. Pode ser um fato que aconteceu na rua da sua casa, num passeio que você fez. Conte isso, lembre, puxe nas suas memórias esse fato e conte para o seu professor. Você pode escrever ou pode gravar um vídeo e enviar para ele. Combinado? Tenho certeza que nós vamos receber histórias maravilhosas. Continuando, entender o texto. Questão número 1. Várias expressões populares são usadas na narrativa geografia dos vizinhos. Assinale as frases que as empregam com o mesmo sentido utilizado no texto. Essas expressões populares, muitas vezes nós usamos e elas não têm o sentido certinho que ela representa. A gente diz que é um sentido figurado. Ela tem um outro sentido dependendo do contexto. Então, nós vamos ter que ler a frase e analisar esse contexto. Item A. Nos dias de chuva, o futebol pegava fogo noite adentro. Então, presta atenção, ó. Aqui é pegava fogo. O que é pegar fogo? Eu coloco fósforo em alguma coisa e sai a chama. Isso é o sentido certinho. Mas será que nessa frase está com esse sentido? Ó, quando eu digo assim, ó, nos dias de nos dias de chuva, o futebol pegava fogo noite adentro. Será que pegava fogo o jogo de futebol mesmo? Ou será que o jogo de futebol ficava animado? É isso que são as expressões populares. Ela tem um sentido dependendo do contexto. Então, vamos ver qual a frase? Número 1. Quando o palhaço chegou à festa da criança, a festa da criançada pegou fogo. Olha lá, ó. Tá com sentido parecido do jogo. Vamos ler a segunda. Por causa do toco de cigarro aceso, a mata pegou fogo em instantes. Com qual das duas está com o mesmo sentido da frase A? Quem colocou assinalou a número 1, entendeu e acertou a questão. Item B. Os tênis cada vez mais pesados, os tiros cada vez mais incertos, era a hora em que o artilheiro e o perna de pau se equiparavam. O que é um perna de pau? Será que nesse sentido aqui dessa frase é a pessoa que tem a perna feita mesmo de madeira? Ou lá, lembra do jogo de futebol? Quem é um perna de pau no jogo de futebol? Então vamos ver. Número 1. O Capitão Gancho, personagem da história de Peter Pan, possui uma perna de pau. Ou a 2. Embora fosse perna de pau, o adversário temia meu pontapé poderoso. E aí? Se você assinalou o número 2, você acertou. Continuando. Item C. Pé ante pé, ele avançava penetrando o território inimigo, centímetro a centímetro. Pé ante pé. Quando eu digo essa expressão, não no sentido verdadeiro dela, mas o que ela está querendo dizer num outro contexto, de uma outra maneira. Então vamos ver. A dançarina colocou pé ante pé para executar o passo da dança. Maria entrou no quarto pé ante pé para não acordar as crianças. O que quer dizer aqui o pé ante pé? Devagar, com calma. Então, olha, é a frase número 2. D. Havia sempre um passarinho que batia as asas, ou melhor, que batia as botas. Batia as botas aqui, qual sentido está? No sentido de morrer, né? Então, vamos lá, ó. O vaqueiro bateu as botas para limpá-las da lama. Ou o cão bateu as botas porque estava velho e muito doente. Então, olha, é a segunda frase, que tem o mesmo sentido dessa daqui. Exercício número 2. Nas lembranças do narrador, o futebol que ele e os amigos jogavam quando crianças era muito mais excitante nos dias de chuva. Releia a primeira frase do texto e cite as expressões que indicam o contraste entre a chuva e a animação dos garotos. Se você voltar lá no texto, a primeira frase fala que eles adoravam jogar futebol debaixo de chuva e o futebol pegava fogo. Então, olha, o que é um contraste? É o oposto, né? Uma coisa que contrasta com a outra, é diferente da outra. Então, quando ele diz que eles adoravam jogar futebol
embaixo da chuva e o futebol pegava fogo? Será que é isso que está contra? Vamos ver se que é isso aqui que está dando ao contrário? As expressões são, olha lá, ó, dias de chuva e pegava fogo. É o contraste entre a chuva e a animação dos garotos. Na realidade, quando diz pegava fogo, não é no verdadeiro sentido da palavra, né? É uma expressão do dia a dia que nós usamos. Quer dizer, estava animado, super concorrido. Letra B. Cite 2 justificativas para o fato de ser mais excitante jogar futebol na chuva. Eles relatam várias justificativas para isso. Por que eles gostavam de jogar futebol na chuva? Por que era mais gostoso? Então, são várias. Nós trouxemos várias possibilidades. Olhem, as justificativas são: era o momento em que não havia diferença de qualidade entre os jogadores. Tanto o artilheiro e o perna de pau se equiparavam, porque num lugar cheio de lama, de poça d'água, os dois jogavam igualmente. Os garotos tinham de arriscar-se mais no jogo. Eles precisavam de uma dose extra de coragem. Então aqui o jogo ficava mais emocionante, mais competitivo, porque todos estavam igualmente. Correto? Questão número 3. Releia o trecho no segundo parágrafo. Depois do banheiro, os escudos de terra iam se dissolver em poças d'água marrom. Olha bem a imagem, tá? Eles estão lá se limpando, olha, lama, terra. O que eram esses escudos de terra, gente? Eles estavam jogando na chuva, dentro de um quintal. O que poderia ser esses escudos de terra? Vamos lá, uma possível resposta? Os escudos de terra eram as placas de lama que haviam grudado nos corpos dos garotos. Aqui a gente está vendo, ó, na própria imagem. Exercício número 4. No parágrafo 8, o narrador conta: pé ante pé, ele avançava, penetrando o território inimigo, centímetro a centímetro, enquanto nós, protegidos do nosso lado do muro, ouvíamos o pipilar assustado dos pássaros debaixo das telhas. O que era o território inimigo? O que será que era o território inimigo nesse caso? Olha, lembra lá do início do texto, ele conta, né, dos 2 vizinhos, como eram os 2 vizinhos. E ele fala também no texto o que era esse território inimigo. Será que é uma das casas desses vizinhos? Vamos ver. O território inimigo era o quintal da casa do seu Avarantes. Quem lembra da história, o quintal do seu Avarantes tinha um viveiro de passarinho e só tinha uma criança que pulava lá por um motivo. Quando ele pulava lá, quebrava a telha. E como que era o seu Avarantes? Então ele era considerado o inimigo na história. 5. No parágrafo 11 lemos: meu irmão mais velho resolveu levar a coisa a sério. O que era a coisa? Se vocês retornarem no final do texto, você vai ler o que o irmão dele levou a sério. Ele queria fazer alguma coisa lá no lugarzinho onde eles jogavam futebol. Será que eles conseguiram? Eles fizeram isso? Vamos ver que coisa era essa? E se você acertou aí no que você pensou? A coisa era a instalação de refletores e a realização de várias benfeitorias no campo de futebol dos garotos, custeadas pela cobrança de contribuições mensais. Foi quando o irmão decidiu, então, fazer uma caixinha. Vocês lembram disso? Para juntar dinheiro, todo mundo que fosse jogar futebol lá ia ter que colaborar na caixinha. E além dos refletores, eles pensavam em comprar mais bolas, eles pensaram em comprar mais jogos de camisa, tinta para pintar a trave. Mas será que deu isso tudo certo? Vocês lembram disso? Então vamos lá para a questão 6, ó. Porque o título da narrativa é Geografia dos Vizinhos. Por que será? No início do texto,
ele fala assim, ó, vizinho ao leste, vizinho do outro lado, vizinho ao norte, o vizinho de outra fronteira. Aí ele fala que depois que o pai dele instalou grades, como entre países que estão em guerra. Então, por que que ele usou a geografia dos vizinhos? Vamos ver o porquê? O título é A Geografia dos Vizinhos, porque o narrador passou a distinguir o quintal em que a bola poderia cair e a posição geográfica em que esse local se encontrava em relação ao campo de futebol. Continuando. Questão 7. Observe os verbos da narrativa. Qual é o tempo mais utilizado? Justifique. Olha, é um texto de memória, ele está contando coisas que já aconteceu com ele. Então, vamos lá? O tempo mais utilizado é o passado, pretérito, pois se trata de um texto de memórias. 8. Depois de conhecer a narrativa de memórias, a geografia dos vizinhos, conclua. Qual é a finalidade nessas narrativas? Por que nós contamos essas histórias? Por que elas existem? Relatar fatos por meio de lembranças pessoais ou reviver uma época por meio de recordações pessoais. E é muito bom a gente escutar esse tipo de história, não é mesmo? 9. No último parágrafo, o autor faz referência ao tempo presente e ao passado. Que advérbio indica o tempo presente? Então, vamos lá, ó. O advérbio hoje indica o tempo presente. Qual verbo indica que se trata de uma narrativa de memórias? O verbo lembrar indica que se trata de um texto de memórias. 10. Quando o narrador é personagem, ele usa pronomes e verbos que indicam a primeira pessoa. Ela pode estar no singular, como eu lembro, minha experiência e em mim, ou no plural. Nós ouvimos, nosso quintal, nossas camisas. E conosco. Por que as narrativas de memória, o narrador usa a primeira pessoa? Por que será? Será que ele está contando a própria história? Vamos ver? Ele usa a primeira pessoa porque se apresenta como eu e narra o que viveu. É hora da tarefa. Vamos lá? Novamente, você terá que fazer as respostas no seu caderno. Caprichem na hora de enviar. As palavras e expressões destacadas foram extraídas do texto A Geografia dos Vizinhos. Deu o significado de cada uma. Lembre-se de que o sentido das palavras depende do contexto. Primeiro parágrafo. Então, ninguém queria abrir mão de correr no escuro no meio da água. Abrir mão. Olha, nós já trouxemos. Quer dizer desistir, ceder, abandonar. Letra B. No primeiro parágrafo, uma excitação doida varria o campo e os gritos, os tombos, as placas de lamas grudadas no corpo sopravam uma dose extra de coragem. O que é sopravam aqui? Davam, traziam, atribuíam. Nós deixamos os itens C e D para vocês fazerem sozinhos. 2. Releia o texto A Geografia dos Vizinhos e relembre que o narrador classificava os vizinhos em 2 tipos. Quais eram esses tipos? Se voltar lá no parágrafo número 4, você vai conseguir descobrir essa resposta. 3. Naquele mesmo texto, o narrador revela que houve um plano de instalar refletores no quintal, onde ele e os amigos jogavam bola. O que foi feito para concretizar essa ideia? Volte no texto, tá? Leia novamente a parte mais final do texto, que vocês vão saber o que eles fizeram para concretizar, para realizar essa ideia. Terminamos nossa aula de hoje. Ó, nós lemos o texto, a professora fez a maioria dos exercícios, ficaram poucos para vocês resolverem. Caprichem, é a nossa última unidade de língua portuguesa. Até a nossa próxima aula.